O sangue sobre a neve ainda estava quente quando Garreolise ouviu arranhar em sua porta. Não eram batidas. Eram arranhões. Como se animais estivessem tentando entrar antes que a nevasca os enterrasse vivos. Ele limpava um rifle que não disparava em fúria havia 7 anos, quando aquele som desesperado cortou o uivo do vento lá fora. Por um momento, ele não se moveu. Lá fora, a mais de 300 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, os sons podiam enganar. Mas aquele era diferente. Intencional. Urgente. E sob o vento, ele ouviu vozes falando em Inuktitut, um idioma que jurara nunca mais ouvir. A mão de Garret foi até a espingarda acima da porta. A última vez que estranhos haviam aparecido em suas terras de caça, ele enterrou a esposa Inuit e o filho recém-nascido no permafrost 3 dias depois. 7 anos atrás. 7 anos de silêncio, caçando sozinho, garantindo que ninguém chegasse perto o bastante para tirar mais nada dele. O arranhar voltou, mais fraco. Depois, uma voz fina, desesperada. Por favor. Sabemos que você está aí. Vimos a fumaça. Eles estão muito perto. Se não ajudar, morreremos aqui, na sua porta. Garret encostou a palma na madeira. A temperatura havia caído para 40 graus negativos 1 hora atrás. Quem estivesse lá fora não veria o amanhecer. Mas abrir a porta significava deixar entrar mais do que o frio. Significava deixar entrar problemas. E talvez, a perda outra vez. Quantas são? Perguntou com a voz rouca, esquecida pelo tempo. 10 mulheres. 100 armas. 100 homens. Só nós e o que carregamos. 10 mulheres. Sozinhas no inverno ártico. Aquilo não fazia sentido. Algo pior que o frio as tinha trazido até ali. Quem está caçando vocês? Houve um silêncio. Depois, homens com distintivos do governo, mas que esqueceram o que significa a lei. Homens que acreditam que o norte gelado engole todas as provas. Garret fechou os olhos. Já ouvirá rumores. Histórias de mulheres desaparecidas em vilas isoladas. De investigações que nunca chegavam. De homens de farda agindo fora de qualquer autoridade. O rosto da esposa lhe veio à mente. Ela teria aberto a porta sem pensar. Teria dito que ser humano é escolher a compaixão em vez da segurança. Mas ela estava morta. E Garret aprenderá que compaixão te coloca debaixo da neve. Esses homens, a que distância estão? Perdemos eles há 2 horas. Mas tem motos de neve e rádios. Quando a tempestade passar, ao amanhecer, verão nossas pegadas. Eles virão. O amanhecer estava às 6 horas. 6 horas para decidir se era o tipo de homem que deixava inocentes morrerem, ou que lutava quando o mal batia à sua porta. Pensou no filho, que não viveu o suficiente para descobrir que tipo de homem o pai era. O ferrolho rangeu. A porta se abriu, e o vento ártico entrou com força, trazendo 10 figuras cambaleantes, fantasmas com corpo outra vez. Usavam parcas tradicionais e botas de pele de foca, mas as roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue. A mais velha parecia ter 60 anos, o rosto duro e gasto. A mais jovem, talvez 17, com os olhos arregalados de susto. Mas foi a mulher que falou quem prendeu a atenção de Garret. Ela se mantinha firme, o queixo erguido apesar do cansaço. Sangue escorria de um corte no rosto, mas seus olhos escuros o encararam sem medo. Eu sou Kaia. Estas são minhas irmãs, filhas e sobrinhas. Viemos da Baía Ekpik. Há 3 dias, homens chegaram à nossa aldeia. O que fizeram lá não pode ser dito diante das mais novas. Nós fugimos. E agora estamos aqui. Garret fechou a porta, selando-as dentro do que era tanto refúgio quanto prisão. Quantos homens? 7. Talvez 8. Liderados pelo sargento Cad. Ele usa o uniforme da Polícia Territorial do Norte, mas não é policial. É um caçador que aprendeu que, no extremo norte, ninguém ouve os gritos. O nome acertou como um soco. Cad. Todo mundo nas vilas do Ártico já ouvirá falar do sargento Cad. 15 anos em postos remotos, sempre um passo à frente das investigações que nunca o alcançavam. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que Garret pensava saber sobre estar sozinho. A garota mais nova caiu antes que alguém pudesse segurá-la. Bateu no chão com um som que fez Garret estremecer. Peso morto, nenhuma tentativa de amortecer a queda.
Caia estava ao lado dela num segundo, procurando um pulso que existia, mas era fraco. Hipotermia, disse Caia, baixo. Choque. Mira viu coisas que ninguém de 15 anos deveria ver. Garré pegou cobertores e atiçou o fogo até que o calor preenchesse a cabana. Enquanto as mulheres tiravam as roupas congeladas e cuidavam dos ferimentos, ele reparou em algo: moviam-se com precisão. Coordenadas. Sempre mantendo as linhas de visão limpas, sempre cientes das posições. Não eram refugiadas em pânico. Eram organizadas. Sua cabana, disse Caia, examinando o interior. Paredes reforçadas. Janelas posicionadas para cobrir todas as abordagens. Porta com suportes de aço. Você espera ataque. Garré não respondeu. Uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, rosto como couro curtido, aproximou-se. Mostrou as mãos, com marcas de corda até o osso. Eu sou Sedna. Tia da Caia. Anciã da vila de Pick Bay. A voz dela tinha peso. Não somos vítimas inocentes fugindo às cegas. Somos testemunhas. E trazemos provas. Provas de quê? Ele perguntou. Sedna enfiou a mão na parca e tirou algo enrolado em pele de foca. Um diário. Material militar, com o selo da Polícia Territorial. Páginas cheias de escrita, datas, nomes, locais. Um registro meticuloso de atrocidades. Cade guardava isso? Perguntou Garré. Homens como eles sempre guardam. Acham que são intocáveis. Que o Ártico é vasto demais para a justiça alcançá-los. Ela indicou uma mulher na casa dos 30. Minha sobrinha trabalhava como faxineira no posto. Achou isso. Entendeu o que significava. E me trouxe 3 dias antes da próxima visita de Cade ao nosso povoado. Então vocês sabiam que ele vinha. Sabíamos. E nos preparamos. A voz de Caia ficou dura. Mandamos nossos homens para longe. Evacuamos as crianças para outros assentamentos. E quando Cade chegou com seus caçadores, esperando presas fáceis, nos certificamos de que soubesse que alguém tinha provas. Que, se algo nos acontecesse, esse diário chegaria a autoridades que não se compram. Garré processou aquilo. Vocês o ameaçaram. Dissemos a verdade. Que copiamos os registros dele. Que 3 cópias já estavam em rotas diferentes. Que se desaparecêssemos, a verdade viria à tona. E ele não acreditou. O riso de Sedna foi amargo. Ele nos acreditou. Por isso trouxe mais homens. Por isso queimou nossa aldeia para parecer um acidente. Por isso nos caça com a concentração que se reserva a inimigos, não a vítimas. Agora somos uma ameaça. E Cade não vai parar até nos enterrar sob o gelo, onde ninguém possa testemunhar. Lá fora, o uivo da nevasca se aprofundou. Garré foi até a janela e espiou a escuridão branca. Em algum lugar lá fora, 7 ou 8 homens armados aguardavam o amanhecer. Homens que fizeram carreira fazendo gente desaparecer. As cópias que vocês mandaram, vão chegar em segurança? Perguntou ele. Caia e Sedna trocaram um olhar que fez o estômago de Garré gelar. 2 mensageiras foram alcançadas no segundo dia, admitiu Caia. Ouvimos tiros. A terceira é minha filha. Tem 17 anos. Partiu há 4 dias em direção ao posto de comércio em Ukuk. Se ela chegou, o diário chega a investigadores federais. Se não, ela não completou. Então tudo depende de saber se sua filha sobreviveu 300 milhas pelo pior inverno da década, enquanto era caçada por homens com motos de neve e rifles. Sim. Garré olhou para aquelas 10 mulheres com outros olhos. Haviam apostado tudo em um plano desesperado. Enfrentado o mal com nada além de coragem e provas. Agora encaravam a aniquilação se as provas não chegassem em segurança. Era o tipo de bravura que lhe lembrava a esposa. Ela fora assim fiera e inflexível. Isso a havia matado. Cade sabe de mim, disse ele, baixo. Por isso vocês vieram aqui. Caia assentiu. Sedna lembra da sua mulher. Lembra do caçador que se casou com o povo e depois perdeu tudo. Mas lembra também que, antes do isolamento, você foi soldado. Alguém que sabia lutar. As palavras pairaram. Elas não vieram em busca de abrigo. Vieram atrás de outra coisa. Quer que eu ajude a matar eles? Ele disse. Não. A voz de Sedna foi firme. Queremos que nos ajude a sobreviver até o amanhecer. Até sabermos se a filha da Caia chegou.
Se ela chegou, Cade e seus caçadores estão acabados, só que ainda não sabem. Investigadores federais chegarão. A lei de verdade alcançará este extremo norte. E se ela não chegou? O silêncio respondeu por elas. Garré olhou para Nira, que começava a se mexer sob os cobertores. Pensou no filho, que teria a idade dela se tivesse vivido. Pensou na esposa, que teria lutado por essas mulheres sem hesitar. Conte-me tudo, disse ele por fim. Sobre Cade. Seus homens. Como operam. O que carregam. Enquanto Caia falava com a precisão de quem estudou o inimigo por anos, Garré percebeu algo que devia aterrorizá-lo, mas que, de algum modo, soou como acordar depois de um longo sono. Ele não estava mais sozinho. E pela primeira vez em 7 anos, não sabia se isso era uma maldição ou um presente. Lá fora, a nevasca começou a enfraquecer. O amanhecer se aproximava. E com ele, o sargento Cade. Caia abriu um mapa desenhado à mão sobre a mesa de Garré. Cru, mas detalhado, linhas marcando cristas, círculos indicando posições, X mostrando onde sua gente havia caído. Cade tem 8 homens no total, ela disse. 3 são ex-militares. Os outros são caçadores locais que ele recrutou. Homens que gostam desse trabalho. A voz dela ficou plana. Andam em duplas. 2 vão na frente em motos de neve fazendo reconhecimento. O grupo principal vem num veículo com esteiras, com suprimentos e armas. Comunicação? Perguntou Garré. Rádio. Curta distância. Na nevasca eles estão cegos, como nós. Mas quando amanhecer, não completou. Garré estudou o mapa, calculando ângulos, distâncias, posições defensivas. 7 anos não tinham apagado seu treinamento. Sua vila, quantos homens ele trouxe? 12. 4 ficaram para queimar provas. A mandíbula de Caia se apertou. Matamos um quando escapávamos. Atiramos nele quando se descuidou. Por isso estão nos caçando com tanta intensidade. Fizemos eles sangrarem. Sedna aproximou-se do fogo, as mãos tremendo. O homem que matamos era sobrinho do Cade. 19 anos. Cade não perdoa sangue de família. Uma vingança pessoal em cima de encobrir crimes. Isso tornava Cade mais perigoso e possivelmente irracional. Sua filha, disse Garré a Caia. A que carregava a cópia do diário. Qual o nome dela? Aluki. Pela primeira vez, a máscara de Caia rachou. Ela é forte. Corre de raquetes melhor que qualquer um na vila. Mas tem 17, e Cade conhece esse terreno. Quando ela partiu? 4 dias atrás. Antes de Cade chegar. Antes de ele saber o que havíamos encontrado. A voz de Caia caiu. O posto de comércio em Ukuk fica a 300 milhas rumo ao sudeste. Em tempo bom, são 6 dias. Mas a nevasca começou há 2 dias. Se ela se abrigou, pode ainda estar viva. Ainda pode chegar em segurança. E se Cade mandou homens para cortar essa rota? O silêncio foi pesado. Nira se mexeu sob os cobertores, os olhos tremulando. Olhou ao redor com confusão que virou lembrança e medo. Mãe? Sussurrou. Caia foi ao lado dela, falando em Inuktitut. A menina começou a chorar, sons baixos e quebrados que cortaram a cabana. Outra mulher se aproximou, era a mãe de Nira, que a segurou enquanto ela tremia com um trauma que demoraria anos para sarar. Garré desviou o olhar para dar privacidade. Seus olhos encontraram Sedna, que o observava com uma expressão impossível de ler. Você está se perguntando por que viemos até você, em vez de fugir mais longe, disse ela. Pensei nisso, admitiu ele. Por que fugir mais longe exige suprimentos que não temos? Por que Cade tem aliados em todos os assentamentos num raio de 500 milhas? Porque a única lei que chega a esse extremo norte vem por homens com distintivos que querem nos ver mortos. Pausa. Mas, principalmente, porque estamos cansadas de correr. Cansadas de sermos presas. E quando Caia sugeriu encontrar o caçador que vive sozinho, que uma vez enterrou sua própria família e talvez entenda o que é justiça, ela sorriu, de um jeito amargo. Eu estive no seu casamento. Abençoei sua união. E lembro que pensei que sua mulher escolheu um homem de bons olhos. Olhos que viam claro, mesmo quando ver doía. Algo se contorceu no peito de Garré. Ela morreu porque eu vi claro. Porque eu denunciei a corrupção no posto onde eu trabalhava.
Homens que usavam suas posições para ferir quem deviam proteger. Achei que dizer a verdade consertaria as coisas. Em vez disso, colocou um alvo em todo mundo que eu amava. E você acha que se esconder aqui por 7 anos apagou esse alvo? Sedna balançou a cabeça. Homens como Cad não esquecem. Eles esperam. Ajudemos ou não, ele teria vindo. Nós apenas fizemos com que viesse numa noite em que você ainda podia escolher como encarar. Lá fora, a claridade cinzenta do pré-alvorecer clareava o céu a leste. A nevasca havia passado. Em 1 hora, Cad veria as trilhas que levavam até aqui. Sua cabana, disse Kaya. Porque você a construiu como uma fortaleza? Garré abriu um armário que não abria há anos. Dentro, embrulhados em lona, havia coisas que ele esperava nunca tocar de novo. Um rifle de uso militar com luneta noturna, munição, sinalizadores, um rádio. E outra coisa, uma caixinha com medalhas que ele ganhou e rejeitou quando o serviço lhe custou a família. Porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém viria procurar o homem que falou a verdade quando o silêncio era mais seguro, disse ele baixinho. Eu construí este lugar para sobreviver às consequências de ser honesto. Ele virou para as mulheres. 10 pares de olhos o observavam, esperando. Não posso prometer que todos vamos sair vivos. Não posso prometer que sua filha chegou em segurança. Nem mesmo prometer que reagir não vai piorar tudo. Fez uma pausa. Mas posso prometer que se Cad passar por essa porta, vai aprender que algumas presas revidam. E que algumas lutas terminam com o caçador virando caçado. O sorriso de Kaya foi cortante como o gelo. É tudo o que pedimos. Lá fora, o vento cessou completamente. No silêncio súbito, um novo som alcançou-os. Distante, mas inconfundível, o ronco mecânico de motos de neve correndo velozes pela planície. Cad havia encontrado a trilha deles. As motos de neve pararam a 200 jardas da cabana. Perto o bastante para serem ouvidas. Longe o suficiente para ficar fora do alcance do rifle. Garré observou pela janela enquanto 2 figuras desmontavam, sombras mal visíveis no cinza que antecede o amanhecer. Estão analisando as pegadas, sussurrou Kaya ao lado dele. Tentando saber quantas de nós chegaram aqui. Deixe que adivinhem. Garré conferiu o rifle fixado no apoio que cobria a frente. 7 anos de preparação seriam testados agora. Uma voz ribombou sobre a neve, ampliada por um megafone. Garré Olis. Eu sei que você está aí. Aqui é o Sargento Cad, da Polícia Territorial do Norte. As mulheres aí dentro são procuradas para interrogatório sobre um incêndio em Ickpick Bay. Entregue-as e você sai limpo. Garré não respondeu. Negociação é para quem acredita que o outro lado age de boa fé. Olis. Não faça besteira. Você está abrigando fugitivas. Isso o torna cúmplice. Mas estou disposto a ignorar se cooperar. Sedna surgiu ao seu lado. Ele está mentindo. Mesmo que nos entregasse, ia te matar para eliminar testemunhas. Eu sei. O megafone chiou de novo. 5 minutos para pensar. Depois, nós entramos. Quando a voz de Cad se apagou, Kaya se voltou para Garré com uma expressão inesperada. Não era medo. Era expectativa. Há algo que não te contamos, disse baixo. Sobre por que escolhemos esta noite. Este lugar. Os olhos de Garré se estreitaram. Do que você está falando? Kaya enfiou a mão na parca e tirou um rádio pequeno. Nada militar. Um walkie-talkie civil. Ela apertou para transmitir. Aluki disse. Está em posição? Estática crepitou. Depois, a voz de uma jovem, ofegante mas firme. Sim, mãe. Estou aqui. Estou vendo eles. O mundo de Garré pendeu. Sua filha. Ela não foi ao posto de comércio. Ah, ela foi, disse Kaya, com um sorriso feroz. Foi há 4 dias, deixou o diário com um investigador federal destacado lá para investigar o Cad e voltou. Viagem relâmpago no pior tempo possível. Porque o plano nunca foi só correr e se esconder. Sedna deu um passo à frente. O plano era tirar Cad do território dele. Fazê-lo nos perseguir para longe, até um lugar onde testemunhas pudessem registrar quem ele realmente é. Um lugar onde estaria tão focado em nos silenciar que não veria a armadilha fechando. Os investigadores federais já estão a caminho, continuou Kaya. Saíram de Ucuca há 2 dias com Aluki como guia. Mas, mesmo rápido, ainda faltam 6 horas.
Precisávamos ganhar tempo. Precisávamos de um lugar defensável. E precisávamos de alguém que entendesse como lutar. Garré encarou-a. Você se aproveitou de mim. Da minha cabana. Nós te demos uma escolha, corrigiu Sedna. Você podia ter nos virado as costas. Podia continuar escondido. Em vez disso, abriu a porta. E, ao fazer isso, virou parte da justiça. Do lado de fora, a voz de Cady trovejou. Acabou o tempo, Olis. Última chance. Garré olhou para as mulheres que transformaram seu santuário em campo de batalha. Pensou em ter sido manipulado. Depois pensou na esposa, que faria exatamente a mesma coisa. Que usaria cada recurso para proteger o seu povo. Sua filha disse a Caia. Onde está posicionada? Na crista norte. A 400 jardas. Com um rifle e linha de tiro limpa para a posição do Cady. Ela sabe atirar? Melhor do que a maioria dos homens. Garré pegou sua rádio e mudou para a frequência de emergência. Aqui é Garré Olis, a 200 milhas ao norte do Círculo Polar Ártico. Reporta um ataque de homens que se dizem da Polícia Territorial do Norte, mas agem como criminosos. Tenho 10 testemunhas de múltiplos assassinatos. Solicito assistência imediata. Um chiado de estática, depois uma voz. Senhor Olis, aqui é o agente federal Torres. Já estamos a caminho da sua posição. Previsão de chegada em 5 horas. Consegue segurar? 5 horas. Uma eternidade com homens armados a 200 jardas. Vamos segurar, disse Garré. Ele se virou para Caia. Diga à sua filha para fazer o primeiro tiro valer. Quando Cady perceber que está entre duas posições, ou recua ou ataca. Precisamos que ele escolha errado. Caia falou rápido em Inuktitut pelo rádio. Depois pegou um dos rifles sobressalentes de Garré. Pela cabana, as outras mulheres se armavam, não com desespero, mas com a eficiência calma de quem executa um plano ensaiado. Vocês nunca estiveram indefesas, disse Garré. Não, concordou Sedna. Nunca estivemos indefesas. Estávamos pacientes. E paciência, caçador, é como você transforma a presa em predador. Do lado de fora, os motores rugiram. Cady tinha feito sua escolha. O ataque começava. Só que, desta vez, o caçador descobriria que vinha farejando algo muito mais perigoso do que mulheres assustadas. Ele vinha farejando uma armadilha. E ela estava prestes a se fechar. O primeiro tiro veio da crista norte. Não em Cady. Na moto de neve mais próxima da cabana. A bala de aluqui perfurou o tanque, e uma chama laranja explodiu sobre a neve branca. Os homens se espalharam aos gritos, percebendo de repente que não eram os únicos armados. A voz de Cady se ergueu acima do caos, disparando ordens. Profissional. Controlado. Já haviam emboscado antes. Mas Garré estava à espera do caos. Atirou pela janela da frente, não para matar, mas para mantê-los abaixados. Para que ficassem focados na cabana enquanto Aluqui se reposicionava. Lá dentro, as mulheres se moviam com eficiência treinada, recarregando, cobrindo ângulos, coordenando-se sem palavras. Segunda máquina. Gritou Caia. Outro disparo da crista. Outro tanque estourado. Agora os homens de Cady não tinham fuga rápida. Não havia como correr do que vinha pela frente. A rádio estalou. Agente Torres. Olis, estamos ouvindo tiros. Qual é a situação? Sob ataque, disse Garré, calmo. Mas segurando. A que distância estão? 4 horas. Talvez 3 se apertarmos. 3 horas. Eles conseguiriam. Cady pareceu chegar ao mesmo cálculo. Sua voz trovejou, diferente agora. Desesperada. Você está piorando tudo, Olis. Nós somos a lei. Assassinato? Gritou Sedna da janela. Como as 17 mulheres que você matou em 5 vilas. Temos seu diário, Cady. Sua caligrafia. Sua confissão. E em 3 horas os federais vão ter também. O silêncio foi profundo. Depois, a voz de Cady, sem disfarces. Então nenhuma de vocês sai viva daqui. O que veio a seguir foi brutal e eficiente. Os homens de Cady avançaram numa ação coordenada, mas atacavam posições preparadas, com inimigos em 2 flancos. O rifle de Aluqui falou desde a crista. Os tiros de Garré foram cirúrgicos, mirando em armas e pernas, não para matar.
Porque mortos não depõem. Feridos, sim. Em 20 minutos, acabou. 4 homens de Cade jaziam feridos na neve. 2 fugiram para o ermo. E o próprio Cade se ajoelhou a 50 jardas da cabana, o ombro sangrando pela bala de Aluki, a arrogância enfim quebrada. Garré caminhou para a aurora gelada, rifle pronto. Atrás dele, as mulheres saíram. 10 testemunhas. 10 sobreviventes. 10 vozes que finalmente seriam ouvidas. Cade ergueu o rosto, o ódio aceso nos olhos. Acha que isso muda alguma coisa? Acha que o sistema liga para indígenas mortos? Não, disse Garré, baixo. Acho que o sistema vai ligar para uma investigação federal com prova material, depoimentos gravados e um sargento que manteve um diário porque se achava intocável. Ele apontou para o horizonte, onde o som de motores crescia. Não eram motos de neve. Eram helicópteros. A agente Torres tinha apertado mais do que as 3 horas. Caia surgiu ao lado de Garré, olhando para o homem que aterrorizou seu povo por 17 anos. Minha filha chegou em segurança. Seu diário está sob custódia federal. E cada mulher aqui vai depor. Sua caça acabou. Os helicópteros pousaram num turbilhão de neve. Agentes federais desembarcaram, a autoridade, finalmente, alcançando o extremo norte. A agente Torres era uma mulher na casa dos 40, olhar duro, competente. Avaliou a cena e pareceu entender tudo de imediato. Senhor Olis. Senhoras. Vocês estão seguros agora. Seguros. A palavra soou estranha depois de tantos anos de isolamento. Enquanto os agentes levavam Cade sob custódia, lendo direitos que ele negara a tantos, Garré sentiu algo se mover por dentro. 7 anos de reclusão haviam terminado. Não porque o perigo cessara, mas porque ele lembrará o que sua esposa sempre soube. Que há coisas mais importantes que segurança. Que a justiça vale a luta. Que ser humano é estar com os outros, mesmo quando ficar sozinho é mais fácil. Caia tocou seu braço. E agora? Sua cabana está danificada. Seu isolamento terminou. Garré olhou para as 10 mulheres que invadiram sua solidão e lhe devolveram o propósito. Para a jovem Nira, sorrindo pela primeira vez. Para Aluki descendo da crista com a confiança tranquila de quem salvou seu povo. Acho, disse devagar, que vou ajudar a reconstruir o que foi queimado. A aldeia de vocês. Suas casas. Suas vidas. Se me aceitarem. O sorriso de Sedna foi caloroso. Você sempre foi do povo, caçador. Só esqueceu por um tempo. Bem-vindo de volta. 3 meses depois, quando os julgamentos começaram e a rede de Cade veio à tona, 17 famílias enfim souberam o que aconteceu com suas desaparecidas. A verdade não apagou a dor, mas pôs fim à dúvida. E, no extremo norte, isso já era um tipo de misericórdia. Garré nunca voltou à cabana, exceto para salvar o que prestava. Em vez disso, ajudou a reconstruir Ikpik Bay. Suas mãos reaprenderam a criar, não apenas a sobreviver. E às vezes, nas longas noites árticas, ele ficava sob as luzes do norte lembrando a noite em que 10 mulheres bateram à sua porta. A noite em que escolheu ser humano de novo. Porque, no fim, é isso que a justiça exige. Não gestos grandiosos nem soluções perfeitas, mas escolha simples de gente comum que se recusa a desviar o olhar quando o mal exige silêncio. O norte era duro e implacável. Mas também honesto. E a honestidade, Garré aprendeu, é a única coisa forte o bastante para sobreviver aos invernos mais frios. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, porque às vezes as histórias mais poderosas lembram que, mesmo no frio mais escuro, o espírito humano brilha o suficiente para iluminar o caminho de volta para casa.